Ganhamos, meus amigos. Fabrício, meu filho. Ganhamos. Vitória importantíssima, cara. O São Paulo com um bom time. Desse bom time do São Paulo, viu? Time muito bom, bem postado em campo, defensivamente. Primeiro tempo que foi até melhor o São Paulo, mas mais uma vez o vestiário fez a diferença, né? E aí voltamos, cara. Pô, o time voltou competindo do jeito que a gente tá acostumado a ver o Cruzeiro, né? E aí vem uma jogada de... uma bela falta do Matheus Pereira. Desviou no fulano, mas se não desvia também ia ser gol. E aí, vários tabus quebrados hoje aí. Gol de falta, vitória em cima do São Paulo no Mineirão. Mais uma pro Léo Jardim, pro Léo Garden. E o time competindo a vera, né, no segundo tempo aí, fazendo jus aí ao campeonato que vem fazendo, né? Tá de parabéns, como tu falou aí. Eu também destaco o Kaique, né, que jogou muito, competiu o tempo todo aí, mesmo quando foi adiantado lá pra segunda linha, jogando como extrema, foi muito bem na partida. É isso, Caio, meu amigo, respira, vencemos, hein? Que 3 pontos suados no Mineirão, mas deu certo, Cruzeiro 1-0. Acabou, hein? A palhaçada de São Paulo, não sei o que, ganhamos. Acabou. Ganhamos e vamos terminar o Campeonato Brasileiro sem perder para o São Paulo, hein? Porque empatamos o Morumbi e ganhamos o Mineirão. Vitória na unha, na raça, mas importantíssima. Destacamos aqui como que o primeiro tempo... Diga, Valu! Fala, Valu. Só destacar a festa, a torcida reconhece e grita time de guerreiro. O Cruzeiro venceu um grande adversário aqui hoje no Mineirão, um time muito bem treinado, um time que pôde trabalhar durante toda a semana e o torcedor do Cruzeiro reconhecendo isso mais uma vez como uma festa fantástica, gritando time de guerreiro, a torcida fazendo a festa aqui com os jogadores no centro do campo e realmente, hein? Que jogo difícil, venceu o Cruzeiro, mais um aqui no Mineirão, nada vai vir de graça nesse Campeonato Brasileiro, mas agora eu tenho que falar. Hasta la vista, baby! O exterminador de tabus está on fire novamente. Muito prazer, Leonardo Jardim. Já que a torcida tá gritando aí, nós vamos cantar aqui também pra matar a saudade da arquibancada. Guerreiro! 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 Time de guerreiro! Ai, chama! Coisa linda! E também o Cássio, o Rafael muito bem, né? Fazendo defesas importantes aí, mas tem que destacar também o Cássio, nosso gigante, hein? Quando precisou, o homem tava lá, Valuzeira! Ele tava lá, Valuzeira! Chama! Tem goleiro. Isso. Só destacar o Mister aqui também, junto com os atletas, viu, Caramujo? No centro do campo, a festa muito bonita vai fazendo o torcedor do Cruzeiro mais uma vez. E as mãos já estão para o alto para aquele momento, hein? As mãos já estão para o alto para aquele momento, daquela sinergia. Você que está aí de casa, você que está espalhado pelo mundo, levante sua mão para cima aí, cruzeirense. Aí, ó, a energia. Essa é a energia do Mineirão quando o Cruzeiro joga, quando a sua torcida está aqui mais uma vez presente. 3 pontos importantíssimos, Caramujo. E eu vou procurar posições aqui para daqui a pouco estar presente na entrevista coletiva do exterminador de tabus e pragas, Leonardo Jardim. Principalmente pragas, muitas delas já foram. E a gente vai passar por todas as outras quando vê ali detalhes. O goleiro de São Paulo talvez tenha sido até o melhor em campo, hein, Caio? Defesas absurdas aí no segundo tempo. Rapaz, a gente não teve nem tempo de analisar muito o jogo assim, mas que diferença, né? Primeiro tempo pro segundo era outro time, trocou os 11? A diferença foi a competitividade, né? O Cruzeiro tem que entender, e que bom que conseguiu entender isso hoje, que para vencer jogos ele precisa se esforçar. Quando o Cruzeiro acha que não precisa se esforçar, geralmente as coisas não andam bem, como foi contra o Ceará, contra o Santos. O Cruzeiro competiu demais, competiu muito no segundo tempo,
uma outra mentalidade, né? O Jardim fez ali uma substituição, que foi o Gabigol na vaga do Caio Jorge. Inclusive, gostei da participação do Gabigol, não dá para se colocar como dos principais destaques do jogo, mas foi até mais participativo do que o Caio Jorge, mas não dá para colocar na conta dele a melhora do Cruzeiro, né? Realmente algo que foi feito no vestiário pelo Leonardo Jardim. O Cruzeiro conseguiu ocupar muito melhor os espaços no campo, se mostrou mais atento e com mais ímpeto ofensivo, né? Foi um Cruzeiro mais capaz de criar oportunidades. Não foi nada fácil chegar à área do São Paulo nessa equipe organizada, mas o Cruzeiro tentou. E aí teve o Matheus Pereira muito inspirado, que antes do gol de falta já tinha riscado uma boa cabeçada, algo que nem é muita dele, e o Rafael espalmou. E aí na falta foi muito feliz, né? O Cruzeiro voltando a fazer um gol de falta, o Emerson até me lembrou por aqui, depois de 2 anos, né? A última vez foi com o Felipe Machado lá contra o Vasco em São Januário. E aí depois do gol, o Cruzeiro naturalmente acaba se defendendo mais, mas cedendo poucos espaços ao São Paulo. A alternativa que o Crespo encontrou foi encaixotar centroavantes da grande área para ver no que dava. E aí apareceu bem a dupla de zaga do Cruzeiro, o Cássio com grandes defesas. Impressionante a partida do Kaique Bruno, já até adianto que para mim foi o melhor jogador em campo, fazendo até mais de uma função. Gostei demais da luta, da gana, do esforço do Cruzeiro no segundo tempo, que bateu, gente, uma equipe que estava dentro do Brasileirão sem perder há 8 jogos. A última derrota do São Paulo foi contra o Flamengo, lá na volta da Copa do Mundo de Clubes. Tá todo mundo penando contra o São Paulo. Mas mesmo assim o Cruzeiro conseguiu se impor, se sobressaiu. Mais uma vez, gostei do espírito de quem entrou durante a partida. E agora vamos dormir, pelo menos na segunda colocação, mas já secando o Palmeiras no clássico de amanhã contra o Corinthians, para quem sabe terminar essa rodada como vice-líder do Campeonato Brasileiro. Caramujo. Rapaz, que resultado espetacular, viu? Inclusive daqui a pouco a gente pode até olhar a tabela aí, mas Cruzeiro em segundo lugar, 44 pontos, Palmeiras ficou com 42 e principalmente, gente, o Cruzeiro conseguiu vencer um adversário direto nessa briga por Libertadores. O São Paulo é um dos principais postulantes, um time que está chegando muito, muito forte ali, com ótimos resultados. O Caio citou bem a invencibilidade recente. É um time muito difícil de ser batido e o que mais valoriza a vitória do Cruzeiro é o primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito complicado. O Cruzeiro sofreu muito na primeira etapa, sobreviveu. É isso que times vencedores fazem, né, Fabrício? Tem dia que não vai ser aquela belezinha, né? Não, mérito pro adversário, né, cara? É isso. A gente estuda os adversários estudam a gente e por aí vai, cara. E geralmente acontece isso no primeiro tempo mesmo, que a estratégia vem montada, mas aí no intervalo, sim, no intervalo a gente consegue aí, né, melhorar, mas eu acho que o comportamental é que foi a mudança principal aí. Eu acho que é aquilo, eu acho que vem de um jogo da Copa do Brasil, demora um pouquinho a virar a chave, o outro time vem descansando a semana inteira, aproveitando aí que 2 dias só que teve de descanso, não deu para recuperar todos os jogadores, além de todo um esquema tático diferente, que, né, que a gente está acostumado sempre a ver os times jogarem no 4-3-3, enfim, e fica tudo muito encaixado e aí permanece os duelos. Hoje o Cruzeiro encontrou um time aí diferente, defendendo com 3 zagueiros, né, defendendo com 5, geralmente, encontrando o time aí no 3-5-2, demorou um pouco, não achou os espaços pelas pontas, mas mesmo assim, muitos jogadores deixando a desejar no primeiro tempo, né? Principalmente Wanderson, os próprios laterais não atacaram muito, o Matheus Pereira apareceu pouco, o Caio Jorge tocou 2, 3 vezes na bola, pouco inspirado hoje. Mas eu acho que muito em função do jogo ter sido na quarta-feira, né? E aí o segundo tempo melhora, né, cara? O intervalo vem, eu acho que, a galera se cobrou, meu irmão, a gente não tá acostumado a competir isso, já passou o jogo da quarta-feira, o Clássico Copa do Brasil, agora é jogo importante brasileiro, estamos ali na busca pelos 3 pontos, eu acho que teve essa cobrança, né, pela postura do time, geralmente tem isso, pelo menos é o que eles me passam, assim, nessa coisa fora, né, nas entrevistas, nas coletivas, então eu acho que rolou essa cobrança e o time voltou diferente, né, voltou pressionando, principalmente dificultando a saída, sabe, Caramujo, a saída de bola do São Paulo, né, que teve mais posse no primeiro tempo, tudo,
Principalmente eu vi muitas vezes ali, a gente dificultava mesmo quando o Lucas Silva, por exemplo, adiantava lá no Pablo Maia, sabe? O Lucas Romero antecipava, dava um passo à frente, aí os caras não recebiam. Porque quando os caras recebiam, chegava atrasado, mesmo assim os caras conseguiam ter uma saída de bola. Mas quando ocorria esse passo à frente do adversário, eles ficavam sem saída, ocorria a ligação direta, a gente começou a pressionar, né? E tomamos conta aí do segundo tempo, melhorou o comportamental aí na competição, na competitividade, né? Nos duelos, e a gente conseguiu um excelente resultado, cara. Tá de parabéns aí a equipe de guerreiros aí, o time de guerreiro nosso aí, cara. Agora vão descansar bem, sabe? E tamo ali, cara. Tamo na busca, tamo bem na tabela, fazendo um excelente campeonato. É isso. Tô vendo aqui a audiência sensacional da nossa live aqui no... Agora vai, né, filho? Agora tá todo mundo bonzinho, maravilhoso. Vamos trocar ideia agora, papai. Vambora. Agora vai. Como é que fala? Hoje é só amanhã? Como é que é? Hoje só acaba amanhã. Hoje só acaba amanhã. Literalmente. Vamos que vamos. Emerson, um registro. O Cruzeiro volta a vencer 3 jogos consecutivos, né? Foi uma questão que até conversamos no pré-jogo. O Cruzeiro tinha batido Grêmio, Fluminense e Juventude em sequência, depois da Copa do Mundo de Clubes. E agora consegue novamente emendar 3 vitórias seguidas, porque bateu o Internacional, Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e o São Paulo. Bateu aí adversários expressivos e chega a data FIFA com o melhor momento possível, né? Até acho que melhor do que muitos cruzeirenses imaginavam. Sem dúvida. E assim, hoje foi uma daquelas vitórias que realmente valem muito, viu, gente? Valem mais do que os 3 pontos. São Paulo ficou um pouquinho para trás ali. Lembrando que o Bragantino perdeu hoje. Então, assim, nossa parada não é classificar para Libertadores, gente. A gente tem que seguir firme no Brasileiro, nesse pique da remada aí. Se o Flamengo e o Palmeiras trupicar, melhor ainda. Mas vamos na nossa aqui, fazendo o nosso campeonato. Tô vendo algumas mensagens do pessoal do chat aqui, já vamos registrar algumas aqui. Inclusive o João Antônio... Chama que eu gosto dessa turma aí, velho. Vambora. O João Antônio aqui, ou ele clonou um cartão, ele tá feliz pra caramba, viu, Fabrício? Que ele mandou 3 superchats de 100zão aqui. Que isso, moleque? Como é o nome dele? João Antônio. Ô, João, que isso, coisa linda, velho. Monstro, você é monstro, João. O João mandou um perguntando cadê o Samuca. O Samuca hoje tá no descanso programado pra recuperação, mas deu certo, hein? Ganhamos seu patrão. Caramujo tava morrendo de medo de ser pé frio, né, Caramujo? Tava morrendo de medo. O pessoal persegue a Amanda até hoje por isso, bicho. Sacanagem. O João depois falou que o Samuca fazia muita falta e mandou um Deus abençoe nós, guerreiros, time, transmissão e parabéns a nós, torcedores. Amém, João, amém. Que ele nos abençoe. O pessoal tá pegando no pé do Lédio Carmona aqui, falando que o Lédio Carmona, que acho que tava na transmissão, né, do Sport TV, deve ser São Paulino. O Lédio Carmona é Vasco, gente. Ele sofre mais do que... É quase São Paulino, então, hoje. Sofre mais do que qualquer torcedor de clube grande do país. Tem uma coisa que eu não desejo pra ninguém é ser vascaíno. O Felipe Luiz falou que vitória de campeão, hein? 3 pontos mesmo jogando muito mal. Inclusive, vamos puxar esse gancho aí. 44 pontos em 22 rodadas, 2 pontos por rodada, isso é pontuação de título, gente, é campanha de campeão mesmo. Só que tem 2 times que estão fugindo à lógica, né, Fabrício? Não, o que é impressionante é assim, né, porque, cara, é a gente crescer, né, em alguma competição, os caras também levam o nível lá em cima, né, cara, parece que os caras, não, o Cruzeiro tá assim, não. Parece que fazia tempo que não tava num nível desse aí, né, tão puxado que eles levando a régua lá em cima, né, mas é isso aí, estamos brigando, tem que ser assim, se os caras demolem, a gente tá aí, né? Tá aí, se não quiserem, né? Mas é bem difícil, né? O elenco que os caras têm, Flamengo, Palmeiras, enfim. Mas o importante é a gente cuidar do nosso e conquistando esses nossos pontos aí, fazendo nossa parte. Inclusive, nem a lei do ex se fez presente, hein, Caio? E o Dineno tentou, né? O Dineno que tava aqui nem achava a bola. O Dineno deu uma cabeçada, pelo menos uma perigosa, ganhou do Fabrício Bruno ali. Foi difícil aquela reta final ali, passamos um perrengue, mas a dobra de laterais do Jardim ali, Cauã Prates e Kaique, foi uma novidade boa, hein? A gente até falava no pré-jogo sobre o Jardim mostrar mais repertório tático, né? Tá aí, mostrou ao longo de uma partida muito dura. Me surpreendeu a entrada do Cauã Prates, até fiquei com alguma dúvida em relação à função, mas foi isso, foi uma dobra de laterais, com o Cauã sendo mais defensivo e o Kaique à frente, e deu muito certo, né? Porque o Jardim percebeu que por aquele lado direito o São Paulo estava atacando mais. Quando o Henrique, garoto, entrou,
ganhou ainda mais força por ali, mas o Cruzeiro protegeu bem a sua área. E quando o Dineno conseguiu aquele cabeceio, uma das poucas chances claras que o São Paulo teve após o gol feito pelo Cruzeiro, eu confesso que, meu Deus do céu, achei que ia ter um troço, mas o Cássio foi muito bem. E vale o registro pro Cássio, né? Acho que até o Fabrício já tinha comentado sobre ele, tem sido muito seguro o Cássio. Contra o Atlético Mineiro não foi o principal destaque da partida, mas se o Cruzeiro chegou ao segundo tempo com 0-0, passa por ele, e hoje mais uma vez a vitória passa pelo Cássio, né? Muita consistência, é um cara que desde que chegou ao Cruzeiro teve boas atuações, mas oscilou um pouco, principalmente em momentos importantes. Agora, depois da chegada do Jardim, já é um Cássio no mais alto nível, estando entre os melhores goleiros do Brasil e capaz de sustentar vitórias importantes, resultados importantes do Cruzeiro. Hoje não foi diferente. Não precisou fazer uma defesa absurda, esparaflatosa, mas estava ali bem posicionado para defender a cabeçada do Dineno e ajudar o Cruzeiro a garantir esses 3 pontos importantíssimos. É isso, goleiro... Goleiro bom é esse aí, né, que faz, desculpa Caramujo de cortar, é isso aí, a simplicidade, aí já esquece aquela época de Ronaldo, tal, aquelas frescuras, a bola vem aqui, se mata tudo, não, o goleiro tá ali, simplicidade. Parabéns também pro Robertinho, né, treinador, excelente treinador de goleiro, né? Sempre coloca muito os caras sempre esticando ali a corda dos caras no máximo, meu irmão. Eu sei, eu conheço a peça, meu irmão. Treina pra caramba, motivacional dele é lá em cima, com certeza sempre puxando os caras aí. O Cássio, né, como sempre, um dos líderes do time aí, vestiário, cara exemplo, vitorioso, sabe? O mais legal, cara, gostou da cidade, gostou da torcida, cara, a gente às vezes tem uns problemas ou outro aí, né, com filho, escola, enfim, a gente procura ajudar, o torcedor abraçou essa causa dele também, entendeu? Então, cara, é um cara que merece aí colher os frutos, né, de tudo que plantou aí, perdeu peso, você vê nitidamente, né, que ele melhorou do ano passado pra cá, tá numa excelente fase aí, quando precisa ele tá ali, deu aquela bobeirinha no começo, mas assim como o time inteiro, né, entrou com aquela coisa de não ter virado a chave ainda do clássico, a concentração baixa, sabe, competitividade baixa, então eu acho que todo mundo tava meio assim, depois melhorou junto com o resto da equipe aí no segundo tempo. É isso, o T-Rex bolado tá aqui. Eu não vou embora. É isso, meu amigo. O José Eduardo falando que a lei do ex foi do Rafael. O Rafael catou demais, né? Rafael, eu vou falar uma coisa pro Rafael. Rafael, eu não vou falar que você contra mim é um leão e do meu lado é um gatinho, porque também você fez umas partidinhas mais ou menos com nós aí, né? Inclusive lá no 6-1. Entendeu? Você tava bem e pegou muito. Agora, e o Dineno veio querer fazer... para, Dineno. Só o que falta as viúvas do Dineno aí tava torcendo pra ele. Se eu ver alguma coisa no chat aí, alguma viúva do Dineno que tava torcendo pra ele, viu? Se eu ver, viu, fio? Dineno, a lei do ex aqui não, fio, não. Inclusive chegou uma informação espetacular aqui, hein, do nosso querido Thiago Valu, que tá lá na reportagem. O Wanderson parece que foi só uma pancada mesmo, tá? Não foi... Não é nenhuma lesão mais grave. A gente ficou meio preocupado com a questão do joelho aqui, né? Que ele tava gelo, colocou gelo no joelho, né? Pois é, mas o Valu falou aqui que não é nada que preocupe nesse momento relacionado ao Wanderson. Então a gente já vai falar sobre isso. O Valu tá até... E falou sobre o Caio Jorge aqui também. A informação tá chegando na hora aqui, gente. O Caio Jorge estava programado que ele fosse jogar apenas 45 minutos, tá? Então não é que ele se lesionou, qualquer coisa. O Cruzeiro programou que o Caio jogaria 45, ele jogou os primeiros, acabou sendo muito pouco acionado, né? E aí voltou no segundo tempo pro Gabigol. A gente pode até discutir se pelo perfil talvez não valesse a pena começar com o Gabi e botar o Caio no segundo, mas estava mais cansado, né? Às vezes o segundo tempo é um pouco mais intenso também, ele poderia abrir o bico, né, Fabrício? Não, eu achei super interessante, cara. Olha só como esse pessoal tá muito bem, sabe? O pessoal da saúde do Cruzeiro. Eu acho que essa parceria, né? Esse entrosamento aí da comissão técnica, junto com a parte aí da ciência, enfim, essa coisa toda aí, porque, a programação já era 45 e realmente o cara não foi tão bem, né? Como a gente fez falta pra caramba, que a gente vê aquele Caio Jorge, né? Procurando a bola, sendo mais agressivo. Tu vê que a parte física dele hoje realmente tava baixa.
De repente, é que tudo deu certo, né, Caramujo? A gente não vai querer começar a fazer uma tempestade agora num copo d'água, né, meu irmão? Mas poderia, de repente, ter sido, sim. Seria uma opção tanto como entrar ou no primeiro tempo ou no segundo. Eu acho que foi bem. O Gabigol também entrou bem, cara. Apesar de não ter feito gol, eu achei que ele tomou umas decisões assim erradas umas 2 vezes, tentou chutar, meio que, sabe, eu acho que poderia ter um pouco mais de calma, ter tocado a bola ali pro Sinistrão uma hora ali que o Sinisterra entrou. Enfim, e teve outra também que ele ficou sozinho, mas aquela finalização que ele entrou e bateu certinho, pô. É o Rafael que tá muito bem. Gente, o Rafa, eu tenho acompanhado os jogos, o Rafa não foi só bem hoje, não. Ele tem agarrado pra caramba no campeonato aí, cara. Não é nenhuma novidade pro torcedor do São Paulo ver a atuação dele hoje aí. Então, uma pena, né, que o Gabigol não fez gol. Tava torcendo tanto pra ele fazer esse gol aí. Mas foi bom. Foi bom, faltou o gol do parabéns, né? Mas a vitória é o melhor parabéns, inclusive o Gabigol vai pra festa de aniversário agora. Vai, Gabigol, deixa o Gabigol curtir, gente, pelo amor de Deus. Até casar, né? Mas enfim, foi legal ver o Gabi, principalmente na reta final da partida. Ele é muito importante quando o Cruzeiro precisa se segurar um pouco mais, né? É um cara inteligente, até mesmo para chamar o torcedor, para fazer com que o torcedor participe mais, deu para perceber isso, mas dentro de campo é um cara que sabe muito bem o que fazer nesse tipo de situação, e me agradou a entrada dele mais uma vez. É o 3º jogo consecutivo que o Gabi entra e me agrada. Gosto do empenho, da disposição, de tentar até fazer aquilo que às vezes não é muito a dele, que é recompor, que é tentar duelar. Foi uma partida interessante do Gabi. Isso é bom pro Leonardo Jardim. Quanto mais gente ele puder contar que esteja em bom nível entrando ao decorrer das partidas, melhor pro Cruzeiro. Boa, inclusive, vai daí, Fabrício. Não, eu achei eu achei estranho a entrada do Sinisterra pela direita, né? Os vídeos que a gente viu ele atuando, tal, assim, nos outros times era pela esquerda, né? Pra mim foi uma novidade ele ter entrado pela direita. Bom, né? Mais uma opção aí. Ele em seleção colombiana e algumas vezes no Bonemalf atuou pela direita, né? Mas eu acho que é muito por conta de uma questão que eu até cheguei a ponderar, o próprio Emerson falou também, o São Paulo estava atacando muito pelo lado direito, né? Então ele colocar o Sinisterra por ali não faria muito sentido. Ele preferiu manter o Eduardo, que já estava caindo mais pela esquerda, até adiantar o Kaique e colocar o Cauã. E aí o Sinisterra ficou por um lado que o São Paulo não estava explorando tanto. Mas só os primeiros movimentos do Sinisterra. Mas é aquela coisa, né? Ponto hoje em dia tem que saber jogar pelos dois lados. E o Sinisterra tem essa capacidade. Inclusive, assim, a gente até comentou em determinado momento que precisou dar um pique ali. A arrancada dele não tá o ideal, né, gente? Tá pesado ainda. Pô, a volta dele ali deu pra ver que ele já tava voltou meio com a perna inchada, irmão. É fogo, é o ritmo de jogo faz diferença, cara. E assim, de uma liga pra outra também muda bastante, sabe? É isso, ele não jogava desde março, né, gente? Então, assim, vamos ter uma paciência com o Sinistro aí, tá chegando agora. Tenho certeza que o próximo jogo que ele entrar ali, né, no clássico, provavelmente, ele já vai estar em condição bem melhor, física, inclusive, né, pô? 10 dias de treinamento aí faz diferença demais para um jogador no condicionamento, no ritmo. Então, tá tranquilo, viu, gente? Tá tranquilo. Quando o Cruzeiro ganha, tudo fica maravilhoso, galera. Tudo fica da hora. O mundo fica bom demais. O Fernando Teobaldo mandou aqui, ó. Caramujo, com K. Com Cauã, Caio, Kaique, Kenji e Kenny Arroio. O Cruzeiro Cabuloso, mandou tudo com K aqui. Fará muito o K. Vamos fazer o K. Hoje não fizemos o K, mas... Tá dando sorte, Caio Jorge, é isso aí. Os caras estão metendo no K, filho. A numerologia, sei lá o que os caras estão fazendo aí, velho. É essas tretas aí, filho. Os caras estão apelando pra tudo hoje em dia, filho. Chama. O Wesley Lopes falou aqui, ó, precisamos falar do Kaique mais uma vez, você tá doido, ô bicho. Não, demais, cara, demais. O homem tá com, bigode grosso mesmo. Esse moleque não tem só 35 anos não, irmão. Não tem não me engana não, filho, não me engana. O moleque tá bem, né, cara? E engraçado, né? E a gente sentiu a falta até mesmo dele no primeiro tempo, né? Agora o segundo já voltou, né? Competindo, ganhando os duelos, sabe? Sendo aquele Kaique que a gente tá acostumado, né? Quando colocou ele pra linha da frente também, de beirada, né? Também fez bem a função ali. O Prats também entrou muito bem ali, seguro, como sempre, né? Até se aventurou uma hora no ataque ali, criou uma boa jogada com o Gabi. Tá muito bem o Kaique, não tem nem o que falar. Já no outro jogo já tinha colocado o Dudu no bolso, né, meu? E agora
Dudu foi pra casa escutando aquela música lá, Respeita o Moço, Patente Alta, Bigode Grosso. E hoje, mais uma vez, bela partida. O Kaique, defensivamente, é disparado o melhor lateral esquerdo do Brasil, né? Pelo menos nesse aspecto. Acho que ofensivamente tem uma briga muito boa com o Luciano Juba, que tem feito grandes jogos pelo Bahia, mas defensivamente o Kaique, dentro da posição, é o que melhor se comporta, né? Por várias vezes conseguiu colocar alguns pontas dentro do Brasileirão no bolso, como disse o Fabrício. Me lembro, por exemplo, daquela atuação impecável contra o Estevão, quando ele ainda estava vestindo a camisa do Palmeiras, e tiveram outros jogadores também que sofreram demais com o Kaique Bruno, que ganhou muita força física a partir da chegada do Leonardo Jardim, e coragem também, né? É um cara que não tem medo de duelar, que não tem medo de disputar bolas, e geralmente é muito preciso. Gostei demais, mais uma vez, do que fez o Kaique. O segundo tempo dele foi irretocável, e quase fez um gol, né? O Rafael ainda faz uma defesaça, uma cabeçada dele no primeiro pau.